Olá a todos, meu nome é Sara, sou integrante do grupo PET Química e vou ministrar para vocês o minicurso de PowerPoint. PowerPoint é um programa visual e gráfico usado principalmente para criar apresentações. Com ele você pode criar, visualizar e mostrar apresentações de slides que combinam textos, formas, imagens, gráficos, animações, vídeos, entre outros. Também é muito utilizado como suporte para as apresentações de trabalho e também como fonte de interesse para melhorar o foco do público. O PowerPoint não faz apresentações, ele cria slides que servem como apoio para otimizar as ideias principais daquela pessoa que está apresentando e também serve como segurança durante a sua apresentação. Antes de darmos início à nossa apresentação do minicurso, vou falar um pouco do nosso cronograma. O nosso cronograma consiste em duas atividades. A primeira é a aula assíncrona, disponível a partir do dia 25 de fevereiro, correspondendo a esse vídeo que você está assistindo. A segunda atividade corresponde à aula síncrona do dia 4 de fevereiro. Como que será essa atividade do dia 4 de fevereiro? Ela será para a apresentação de um slide que todos devem criar, contendo de 10 a 12 slides, no qual vamos fazer um sorteio para que aquelas pessoas que forem sorteadas apresentar durante 10 minutos esses slides que elas criaram com um tema variado relacionado à química e utilizar aquelas funções que foram apresentadas no decorrer do vídeo. Bom, agora vamos dar início ao nosso minicurso de PowerPoint, no qual vamos aprender as principais funções para desenvolver um slide completo no PowerPoint e utilizar nos seus trabalhos acadêmicos, e assim agilizar o desenvolver as suas apresentações. Esta aqui é a página inicial do PowerPoint versão 2019. Também é a página inicial da versão 2016. E aqui observamos que existem alguns exemplos de design que podem ser utilizados nas suas apresentações, mas hoje vamos usar a apresentação em branco. Ao selecionarmos a apresentação em branco, somos direcionados para essa página inicial do PowerPoint. Aqui conseguimos observar algumas ideias de designs que estão presentes nessa versão do PowerPoint. Mas, antes de escolhermos o design que vamos utilizar na nossa apresentação, é necessário que conheçamos a plataforma no qual vamos utilizar. Aqui na parte superior, observamos as guias, sendo a página inicial, inserir, design, transição, animação, apresentação de slide, revisão, exibir e ajuda, no qual cada guia apresenta uma funcionalidade. E essas funcionalidades vão ser utilizadas no desenvolver das nossas apresentações. Para facilitar o entendimento de todos sobre a plataforma do PowerPoint, vamos criar juntos uma apresentação e assim utilizar todas as funcionalidades presentes nas guias aqui já citadas. Primeiramente, vamos escolher o nosso layout, que será utilizado durante toda a nossa apresentação. Para isso, vamos entrar aqui na guia Design e assim escolher um desses temas que estão disponíveis para uso. Lembrando que não podemos utilizar temas com fundo escuro, pois dificultam a visualização daquelas pessoas que estão nos assistindo. Então, vamos escolher algum tema com fundo claro para facilitar a leitura daqueles que estão nos assistindo. Vamos escolher aqui este tema. Aqui conseguimos observar que podemos mudar as tonalidades dessa apresentação. E também podemos observar aqui a utilização deste com fundo cinza não dificulta a visualização como este com fundo mais escuro, um fundo cinza escuro ou um fundo preto.
Podemos colocar então esse slide aqui com fundo cinza. E também nessa outra setinha aqui, observamos a guia cores. E essa guia cores nos disponibiliza várias outras cores para a apresentação selecionada, como vocês estão vendo aí na sua tela. E assim podemos selecionar qualquer uma delas. Mas eu vou deixar essa aqui, esse cinza mais claro e um cinza um pouco mais escuro na parte inferior. O PowerPoint nos possibilita personalizar de várias formas as nossas apresentações. Quando apertamos aqui nesta guia tamanho de slide, observamos dois tipos de apresentação. A padrão, que é essa forma mais quadrada, e a Windows Gray, que é essa forma mais retangular, que é melhor e mais viável de ser utilizada nas nossas apresentações. Também podemos observar aqui a formatar tela de fundo, no qual podemos mudar o preenchimento que está no fundo, aqui mudar a gradiente, entre outros, mudar a cor aqui, se a gente não achar interessante mudar e colocar outra cor. Então, eles possibilitam personalizar da forma que você acha melhor. Então, você tem várias possibilidades de criar um slide único. Lembrando que ao escolhermos as cores, não devemos deixar o nosso slide poluído, cheio de muitas cores, informações, porque assim também dificulta a visualização daquelas pessoas que estão nos assistindo pela primeira vez e não entendem a ideia que você quer passar. Então, vamos escolher aqui a cor que estava anteriormente. Então, podemos brincar bastante aqui com isso. Após escolhermos qual o tema que vamos utilizar durante toda a nossa apresentação, vamos então começar a escrever os nossos slides. Vindo aqui na guia página inicial, podemos observar aqui no layout e nesse subguia aqui de slides, que podemos inserir novos slides para serem utilizados. Após que a gente aperta o layout, vão apresentar vários modelos aqui que poderão ser utilizados no desenvolver da nossa apresentação. Mas primeiro vamos utilizar esse aqui, no qual vamos colocar um título e um subtítulo para a nossa apresentação. Para criarmos a capa da nossa apresentação, são necessários alguns requisitos, como o nome da faculdade, o nome do autor da apresentação, o título principal da apresentação e as logos da faculdade e do departamento da área que você está estudando. Então, eu criei aqui um slide como suporte com todos os dados que a gente vai utilizar durante a nossa apresentação. Então, eu estou aqui colando na capa as logos do departamento e da faculdade, o nome da faculdade e do departamento de Química, no meu caso. Então, a gente coloca aqui na parte superior da apresentação, tenta centralizar, coloca também o título que eu escolhi foi Porque Estudar Química. Então, a gente vai fazer um slide aqui do porquê a gente estuda Química. E eu não vou colocar um subtítulo, e vou colocar o meu nome, Diamantina e 2021, na parte inferior da nossa apresentação. Então, a gente observa aqui que ficou bagunçado aqui a nossa apresentação. Então, agora a gente vai olhar a parte da formatação. Primeiro, a gente tem que colocar uma letra, no máximo 3 tipos de letras, de ter 3 tipos de fontes na nossa apresentação. E as letras indicadas são Arial, Times e Calibre. E também podemos observar que quando colocamos uma letra muito pequena na nossa apresentação, algumas pessoas têm dificuldade em visualizar aquelas informações presentes na sua apresentação. Então, a gente costuma colocar tamanho da fonte como 24 ou 28. Nesse caso aqui, a gente vai centralizar as informações. E no título, a gente pode colocar uma fonte diferente
para chamar atenção. Podemos colocar times. Se a gente achar interessante, a gente pode tentar colocar aqui numa linha só, arrastando a caixa de texto. Eu acho que fica mais bonito assim. Então, aí a gente vai testando até achar um lugar que a gente acha legal de se colocar esse título. Coloquei no tamanho 72, por ser o título. E aqui a gente tem que colocar o mesmo tipo de fonte. Como que a gente pode utilizar isso? A gente pode vir aqui, selecionar essa caixa de texto, vir aqui nessa função de pincel de formatação e podemos aqui selecionar o nome, a Diamantina, e assim elas vão colocar a mesma letra nessa parte superior aqui, então elas vão ficar com a mesma letra. É uma forma de não precisar ficar toda hora vindo aqui na fonte e ficar mudando a fonte. Então a gente consegue, usando esse pincel aqui, utilizar essa formatação que já existe, que a gente está utilizando. Colocar aqui centralizado e assim terminamos a nossa capa. Após terminarmos a criação da nossa capa, vamos criar um novo slide. Aqui nessa abinha aqui, criamos um novo slide. E se a gente não quiser esse tipo de formato de slide, a gente vem aqui no layout e muda esse tipo de layout aqui disponível. Eu vou deixar esse mesmo, título e conteúdo, porque a gente vai dar início à parte de texto da nossa apresentação. Inicialmente, podemos ter dificuldade para desenvolver ou começar a introduzir um slide, o que deve ser pensado dependendo da temática que será abordada nesse slide. Com isso, então, podemos começar através de um contexto histórico, de algumas indagações, algumas perguntas para as pessoas que estão assistindo sobre o tema, ou então apresentar alguns fatos atuais através de dados, imagens e até mesmo começar mostrando a opinião de alguma pessoa importante daquela temática. Quando pensamos em começar um slide dessas maneiras diferentes, é visando o maior entendimento e comprometimento daquelas pessoas que estão nos assistindo, porque gera um maior interesse e através das dúvidas, de questionamentos, do que vai ocorrer, do que será apresentado, desenvolver dessa apresentação. Decidi que vou começar a nossa apresentação com um contexto histórico. O título que eu selecionei foi Alquimistas versus a Química Moderna. Qual que seria a formatação? Vamos escolher uma fonte e um tamanho 54. Colocar centralizado. Acho interessante colocar um negrito e um sombreado aqui na guia página inicial para mostrar o maior destaque. Já o texto que eu selecionei, também da internet, foi este aqui, no qual precisamos prestar atenção em alguns tópicos importantes. O slide ele é composto por apenas palavras-chave, no qual apresenta apenas aquelas informações necessárias para conduzir a apresentação daquela pessoa, para ela não se perder durante a apresentação. Então, não colocamos muito texto na sua apresentação. Necessitamos, então, transformar esse texto em tópicos objetivos. O primeiro tópico seria a prática que deu origem à química foi a alquimia, seria um tópico. Lembrando que podemos retirar aqui algumas informações e deixá-las aqui adicionar anotações, no qual podemos utilizá-la posteriormente na nossa fala, porque essas anotações aqui, elas não serão visíveis para aquelas pessoas que estão nos assistindo. Após terminarmos de transformar aquele texto em apenas 3 tópicos, vamos formatar esses tópicos. Primeiro, vamos selecionar. Após selecionarmos os nossos tópicos, vamos justificar. Temos sempre que justificar esses tópicos. Para isso, vamos na guia página inicial, nesse
subguia aqui, parágrafos. Esse terceiro aqui é o justificar. Então, selecionamos e justificamos. Por que justificar o texto? Porque ele serve para melhor visualização dos textos, por isso essa ferramenta é muito utilizada, no qual ele alinha as margens direita e esquerda, adicionando espaço entre as palavras conforme necessário. Então, ele organiza melhor essas palavras na caixa de texto. Após fazermos isso, vamos escolher a fonte e o tamanho da fonte. A fonte que estamos utilizando para o corpo do texto é calibre, então vamos sempre manter as fontes já selecionadas na página inicial aqui, na nossa capa. E após selecionarmos a fonte, vamos selecionar o tamanho. Eu acho interessante a gente colocar tamanho 28, mas aqui não deu, então vamos aumentar a caixa de texto. E após aumentarmos o tamanho da fonte, podemos adicionar aqui na guia página inicial marcadores. Esse primeiro aqui da subguia parágrafo. Podemos selecionar o tipo de marcador que a gente deseja. Acho legal a gente colocar esse. E assim conseguimos transformar aquele texto em tópicos que serão apresentados da melhor forma para aquelas pessoas, porque ele está visivelmente mais fácil de se entender e de gerar um fluxo de leitura melhor e não confundir com aquele tanto de informação. Agora, vamos adicionar o rodapé e o número dos slides. Para isso, entramos na guia Inserir, na subguia Texto, aqui, e nesse botãozinho aqui, Inserir números dos slides. Apertamos e ela vai abrir uma nova aba, no qual vamos selecionar para adicionar o número do slide e o rodapé. Costuma-se colocar no rodapé o nome do título do seu trabalho, para assim as pessoas conseguirem se localizarem durante a sua apresentação, porque uma pessoa pode chegar depois e assim que ela lê o rodapé, ela vai saber o tema que você está apresentando. E colocamos o número dos slides para assim também facilitar para as pessoas que quiserem perguntar alguma coisa após o término da sua apresentação, ela simplesmente cita a página do slide que ela ficou com alguma dúvida e assim você consegue esclarecer da melhor forma, facilitando essa interação entre a pessoa que está apresentando e as pessoas que estão nos assistindo. Já nesse novo slide que eu criei aqui, também apresenta um dos tópicos referentes àquele texto que a gente utilizou inicialmente, pois eu achei que ficaria melhor dividi-lo para um novo slide, pois aqui ele fala que o cientista Lavoisier é tipo o pai da química devido à sua enorme contribuição para essa ciência, consolidação do método científico. Então, eu acho interessante a gente colocar aqui, mostrar uma foto do cientista Lavoisier. Com isso, a gente consegue ilustrar o que a gente pretende mostrar para as pessoas. Como que a gente pode inserir uma imagem? Pode simplesmente copiar essa imagem da internet, ir lá no Google Imagens e copiar uma imagem, colar aqui, como eu estou fazendo no momento. Copiei uma imagem da internet e vou colocar aqui, inicialmente de forma desorganizada. Ou então eu posso vir aqui na guia Inserir e adicionar uma imagem. Seria uma imagem desse dispositivo. Pode ser que você tenha alguma imagem salva e queira utilizar na sua apresentação. Você simplesmente aperta no ícone Imagens e nesse dispositivo, assim você consegue inserir no seu slide a imagem que está salva no seu dispositivo. Agora vamos organizar aqui esse tópico. Vamos voltar aqui a inserir, vamos adicionar a fonte que a gente está utilizando, o tamanho, justificar o texto. Devemos colocar um espaçamento entre os tópicos para assim facilitar a leitura. Aqui podemos também simplificar, né?
que esse trecho. Podemos colocar aqui a imagem do Lavoisier, organizar aqui da melhor forma, colocando aqui embaixo como o nome dele, Lavoisier, no qual podemos deixar essa informação aqui num quadradinho menor, aqui do lado dele. Lembrando que sempre que formos aumentar uma imagem, não devemos deixar ela desconfigurada, porque se você quiser estender demais uma imagem, ela irá ficar desconfigurada na sua apresentação e não é muito viável que isso aconteça. E assim inserirmos uma imagem na nossa apresentação. Também indico para buscar imagens com boa qualidade, utilizar o site chamado Pixels, assim ó, como eu acabei de escrever aqui, no qual ele apresenta imagens em PNG, apresenta um fundo transparente, imagens com boa qualidade para serem utilizadas nas suas apresentações, sendo imagens gratuitas, além do Google Imagens, né? Também podemos observar aqui que essa letra, ela está num tom de cinza e os nossos outros slides estão em um tom de preto. Então, aí o que a gente faz? Seleciona e vem aqui nesse ícone cor da fonte, seleciona a cor preta e muda para a cor preta, pois devemos seguir um padrão durante toda a nossa apresentação. E também não podemos utilizar mais de um tipo de imagem no nosso slide. Por exemplo, quando utilizamos, aqui eu vou abrir uma nova guia para mostrar um exemplo para vocês. Quando utilizamos ícones, depois utilizamos imagens reais ou retratos, como a gente colocou no slide anterior. Aqui colocamos um retrato, uma pintura, e aqui utilizamos ícone e depois utilizamos uma imagem real. Assim, o nosso slide ele não se manter o mesmo padrão na hora de criarmos o nosso slide. Agora, vamos criar um novo tópico, no qual eu vou colocar aqui o título como sendo as principais divisões da química. Vou colocar aqui como nosso título. E vou adicionar aqui alguns tópicos, que seriam as principais áreas da química, como a química geral, como a química ambiental. Vou colocar diversas áreas aqui para mostrar para vocês sobre a apresentação. Química inorgânica, a química nuclear, a química orgânica, entre outros. Aqui podemos observar que quando eu copiei da internet, ele veio em formato de hiperlink. A gente tem como retirar esse hiperlink. Simplesmente aperta, seleciona a palavra, aperta o botão direito e vai aparecer uma nova guia e você vai vir em remover link. Aí ele tira o link da internet. Então, vamos fazer de novo com a palavra orgânica. Agora, vamos formatar isso aqui. Vamos colocar a letra que a gente está usando no corpo do texto, que é a calibre. Vamos colocar tamanho 28. Vamos colocar ela em preto, toda em preto. Vamos tirar o negrito. Vamos adicionar marcadores e vamos formatar o título. O nosso título, ele tá ficando com a fonte Calibre Light, com tamanho 54, negrito e sublinhado. Então, sempre vamos manter um padrão durante toda a nossa apresentação. Agora, vamos na guia Animação e vamos selecionar o segundo nome, porque a gente quer que ele apareça após a gente explicar um pouquinho sobre química geral. Então, a gente vai explicar um pouco sobre química geral, então a gente quer que depois apareça química ambiental. Vamos vir na guia Animações e apertar em Aparecer. Ele já vai aparecer depois. A animação só aparece quando ele estiver no modo Apresentação. Então, a gente vai selecionar um por um, porque a gente quer que apareça um de cada vez. Porque eu vou explicar um pouco sobre química geral, depois eu vou explicar um pouco sobre química ambiental, aí depois eu vou explicar um pouco sobre química analítica. Então, eles vão aparecer assim que eu apertar a setinha, para eles ir aparecendo simultaneamente, mas assim que eu quiser. Não devemos colocar esses outros tipos de animação aqui, como esmaecer. O que seria esmaecer? Ele vai aparecendo aos poucos.
esse aqui de formato de estrela, forma, esses outros tipos aqui, eles dão um zoom, girar a palavra antes de apresentar, elas não são muito utilizadas nos nossos trabalhos acadêmicos. Aqui eu vou mostrar para vocês como vai ficar. Então, vamos vir no modo apresentação. Então, eu não selecionei o Química Geral e coloquei lá na animação. Então, ele vai ser o primeiro tópico que vai aparecer. Então, eu vou explicar um pouco sobre Química Geral. Aí, assim que eu apertar na setinha, vai aparecer o Química Ambiental. Então, eu explico sobre Química Ambiental, aperta a setinha novamente, ele vai aparecer Química Analítica. Eu explico um pouco de Química Analítica. E assim, simultaneamente, assim que eu aperto a setinha, vai aparecer o próximo tópico no qual eu vou explicar. O PowerPoint também nos possibilita inserir tabelas. Quando apertamos aqui na guia inserir, podemos adicionar uma tabela aqui na nossa apresentação. Então, vamos adicionar aqui, vamos adicionar um novo slide e vamos inserir uma tabela aqui. Então, apertamos inserir, tabela, e vamos adicionar uma tabela aqui, essa quantidade aqui de linhas. Assim que terminamos a formatação da nossa tabela, vai aparecer essa ferramenta aqui na aba superior, no qual temos aqui a ferramenta de tabela e tem essas sub-guias, design e layout, no qual o design nos possibilita alterar a cor da tabela, o padrão também, e aqui possibilita outras funções, como as linhas, alterar as linhas, as cores, então a gente pode ir mudando a tabela aqui e aqui mudando as cores. Já na outra guia, no layout, podemos inserir uma tabela acima, inserir uma tabela abaixo, inserir uma tabela à esquerda. Então, podemos aumentar essa tabela, formatar essa tabela. Aqui, também podemos observar, nessa guia aqui, alinhamento, podemos alinhar todo o nosso texto. Por exemplo, escrevemos aqui, Química, aí colocamos aqui 1, 2, 3, 4, 5. E queremos centralizar. Selecionamos todas essas linhas, todos esses quadriculados. Vim na linha centralizar e aqui ele centraliza, aqui ó, na parte superior. Você aperta centralizar verticalmente e aqui apertamos em centralizar. Então, todas as guias que nós selecionamos serão centralizadas dentro da nossa tabela. Então, isso é muito interessante da gente utilizar, adicionar todas as informações nessa tabela, podemos centralizar e assim ficar visivelmente melhor. Também o PowerPoint nos possibilita inserir gráficos. Vamos abrir um novo slide, vir na guia inserir e aqui tem a guia ilustrações e tem a guia gráficos. Podemos inserir vários tipos de gráficos. Gráfico de coluna, gráfico de linhas, gráfico de pizza. Aqui eu vou colocar um exemplo para vocês de um gráfico de pizza. O PowerPoint cria para a gente o gráfico que a gente selecionou e ele vai vir abrir aqui. Então, podemos alterar os valores aqui e ele vai criar o nosso gráfico de pizza. Tem várias formas de configurar o nosso gráfico. Assim, também podemos observar aqui na parte superior, abre a ferramenta de gráfico, também apresentando duas sub-guias, o design e o formatar. Na guia design, aqui podemos mudar o tipo de estilo que esse gráfico vai apresentar na nossa apresentação. Podemos alterar as cores do gráfico. Já na guia formatar, podemos mudar a caixa de texto, o preenchimento, a fonte. O PowerPoint nos possibilita formatar cada slide de forma individual. Também nos possibilita inserir vídeos. Quando você quer complementar a sua apresentação com um vídeo relevante para a sua apresentação, comumente colocamos um link da internet e adicionamos aqui no nosso slide. Mas não indico que vocês coloquem um link, porque esse link pode corromper e assim atrapalhar a sua apresentação. Porque assim você pode correr o risco desse vídeo ter saído do YouTube, ou então de ter que fechar a sua apresentação, abrir na parte do seu computador, e então assim possibilita alguns constrangimentos. Para isso não ocorrer, é sempre bom baixar o vídeo nos sites da internet mesmo. Você baixa o vídeo, deixa ele no seu computador e você vem aqui na guia vídeo em seu PC. Então, você vai ter esse vídeo no seu computador, você vai adicionar ele aqui. Com isso, não vai ter risco desse vídeo ser corrompido e atrapalhar a sua apresentação, porque ele já vai estar salvo aqui na sua apresentação.
Uma função que quase sempre não utilizamos nas nossas apresentações na graduação seria a guia transição. Na maioria das vezes utilizamos nenhuma transição durante o slide ou então utilizamos recortar, que é simplesmente aparecer o slide, porque não é bem visto, tanto pelos professores quanto pelas próprias pessoas que estão nos assistindo, em um seminário, em alguma apresentação. Por exemplo, utilizar essa transição aqui de barras, aqui, ó, vai aparecendo, ou então utilizar essa fratura aqui. Então, não é utilizado essa guia aqui, transições, durante as nossas apresentações. Também, na guia apresentação de slides, podemos usar aqui, nessa guia aqui, gravar a ação pelo slide atual. Então, podemos gravar utilizando o PowerPoint. É uma guia muito interessante, principalmente agora no ensino remoto. É fácil de ser utilizada, porém, eu observei que na versão 2019, ela apresenta a câmera aqui no canto inferior. Já a versão 2016, ela simplesmente só grava a tela do slide. Então, pode ser que, se você tiver uma versão mais antiga, você não consiga utilizar essa função aqui de gravar a apresentação de slide. Na guia revisão, apresenta a verificação de ortografia que você pode utilizar, traduzir. E já na guia exibir, podemos observar aqui vários modos de exibição dos nossos slides. Também podemos observar que podemos criar um slide mestre, podemos alterar a cor, a escala, alterar as janelas de lugar. Então, o PowerPoint nos possibilita mudar e tornar a nossa apresentação única. Porém, devemos ter atenção em utilizar as ferramentas, pois elas também são muito úteis, mas também podem gerar um uso inadequado dessas funções que estão presentes para a utilização no PowerPoint. Sempre quando vamos terminar a nossa apresentação, devemos colocar um agradecimento no final, colocar aqui em formato de título, com as letras maiúsculas. Obrigada, colocar uma exclamação. Vou centralizar. E podemos também adicionar algumas informações, como o e-mail para contato daquelas pessoas que estão assistindo com a pessoa que está apresentando. Ou então, podemos colocar o e-mail para contato. Além de adicionar o e-mail para contato, também pode adicionar o telefone, outras informações pessoais que aquelas pessoas podem procurar no final da apresentação, se tiver qualquer dúvida, contato com você. E eu indico para que vocês leiam a apostila que está disponível no Drive do PET sobre o PowerPoint, no qual lá apresenta atalhos que podem ser utilizados, apresenta sites no qual podemos baixar layouts para utilizar no PowerPoint, entre outros. Muito obrigada a todos por assistir o vídeo.